Imagine um homem tentando consertar um grande erro enquanto o próprio tempo trabalha contra ele. O relógio não anda, ele provoca. No piso gelado do banheiro, Edgar se ajoelha com a dignidade indo embora pelo ralo. As mãos ainda seguram Mylon, imóvel demais para qualquer desculpa otimista. Ele a sacode, chama seu nome, insiste. O silêncio vence fácil. Quando a ficha cai, o choro vem sem pedido de licença. E então, apagão. Sem aviso, Edgar dirige. A cidade passa borrada pelo vidro e Mylon está ali, viva, solta, levemente alegre por causa do vinho da confraternização. A sensação de erro é tão forte que ele estaciona às pressas, como quem tenta fugir do próprio cérebro. Ela pergunta se está tudo bem. Edgar encara uma árvore conhecida demais e entende com arrepio imediato que esse filme já passou, com final ruim. Mylon sugere pegar o volante. Edgar corta a ideia, lembra que ela bebeu com o chefe. Antes da explicação, o celular vibra. A escola. O filho quebrou o nariz de um colega usando um taco de hóquei. Edgar não compra a versão de acidente. Em casa, Mylon entra rápido. O garoto não aparece. Edgar nem perde tempo perguntando. Janta calado, mastigando mais raiva que comida, enquanto ela observa e chora baixo, como quem pede desculpa sem saber do quê. Quando ele levanta para consolar, a campainha resolve participar. É Lance, o irmão, sempre pontual quando não é convidado. Do lado de fora, os dois encaram um cortador de grama que se recusa a cooperar. Edgar solta o incômodo. Mylon se dedica demais aos outros. Lance escuta com frieza e avisa, sem rodeio, que nunca foi fã dela. A conversa morre ali, sem flores. De volta, Edgar entra num corredor que não fazia parte da casa. A porta fecha. No braço, símbolos estranhos, como tatuagem feita por alguém sem talento. Ele testa saídas até parar numa sala cheia de gente abatida, assistindo a um programa comandado pelo facilitador. Sem cadeira, senta no chão, porque dignidade ali também não sobra. William explica que as marcas revelam os crimes. Julian provoca, talvez traição conjugal. Chamam William. Ele conta sem emoção como matou os pais. Edgar engole seco, sem saber onde olhar. Em seguida, chamam seu nome. Numa sala escura, o conselheiro aponta a marca. Homicídio. Edgar nega. Ouve que logo vai lembrar de tudo, inclusive da própria morte. A porta não abre. Aceitar vira a única opção possível. Num piscar, ele volta ferido, sangrando, dentro de casa. Pede que Mylon chame socorro, confessa medo e apaga no sofá. Ao acordar, insiste em ligar pessoalmente por causa das alergias. A discussão vai até o banheiro. Um tropeço, o telefone cai. O peso de Edgar prende Mylon no chão. Ele entende tarde demais. O desespero chega antes do fim e não pede desculpa. Sem aplausos. Fim. A consciência apaga como uma luz ruim. Quando volta, Edgar está no carro de novo. Mesma cena, mesmo volante, mesma mulher ao lado. Só que agora ele sabe. Sabe o que deu errado e o que vai dar. Tenta mudar o roteiro, mas a história puxa mais forte, feito correnteza em dia de enchente. Em casa, enquanto Mylon cozinha tranquila, ele mexe numa gaveta e encontra uma carta. Conta bancária aberta no nome dela. Sozinha. O ciclo gira sem pedir licença. Edgar não entende o drama. Se ela precisava de dinheiro, era só falar. Mylon não explica nada. O silêncio vira um móvel novo na casa, pesado e impossível de ignorar. No jardim, quando o garoto surge, ele puxa o assunto da escola. Gogon não abaixa a cabeça. Diz que Edgar devia ter continuado sendo só o professor da mãe, não o marido. E solta a bomba. Mylon topou emigrar achando que a vida melhoraria. Edgar sente o golpe e anuncia seco que vai mandá-lo de volta às Filipinas. Quando Mylon aparece, Gogon entende tudo errado, acha que foi traído pela própria mãe e sai correndo. Ela vai atrás. Edgar fica com o cortador, porque alguém precisa fingir normalidade. Na garagem, um galão de anticongelante cai. Mais tarde, some. Edgar encontra o galão na cozinha, ao lado de um frasco vazio de remédios para dormir. A conclusão vem rápida demais. Mylon tentou matá-lo. Ele a confronta e o tempo entra em pane. Ele come,
Passa mal e vomita na pia no instante exato em que Lance aparece, como se tivesse relógio interno para desastre. A visita do irmão reacende uma pulga antiga. Edgar sugere que existe algo entre Lance e Mylon. A conversa não chega a lugar nenhum, porque ele é puxado outra vez para a instalação. Doris aparece e pergunta por que ele largou tudo tão fácil antes. Edgar admite que nunca soube se misturar, preferiu ficar sozinho e achou que ela fosse igual. Tocada, Doris entrega a verdade. Ninguém sai dali. Ela está presa desde 1972. Morreu naquele ano. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Cruel e Incomum. Comente "muito bom" para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Na sessão coletiva, Edgar insiste que houve erro. Mylon tentou matá-lo. William explica sem emoção. Tecnicamente, Edgar ainda respirava quando ela morreu. Logo, ela não entra como assassina. Ele sim. Edgar exige alguém acima, tenta fugir. A facilitadora grita e o som atravessa todo mundo por dentro. Julien se oferece para guiá-lo. Ela deixa. No grupo menor, os 4 se sentam. William fala primeiro. Se arrepende, mas aceita o que fez. Julien confessa que matou próprios filhos bêbado, tomado pela raiva da traição da esposa. Edgar entende que cada porta devolve cada um ao próprio crime. Ele se recusa a confessar. Julien então expõe Doris, chama de ego, acusa de destruir a família. Ela admite que tirou a própria vida, achando que encerraria a dor, sem imaginar que as filhas achariam o corpo. Edgar observa os 3, respira fundo e diz que nenhum deles pertence àquele lugar. As portas se abrem. Sem pedir licença, Edgar segura o pulso de Doris e puxa a pulseira. Uma das contas escorrega entre os dedos e, no mesmo instante, o chão some. Contato feito, passagem aberta. Casa outra vez. O ciclo volta com a delicadeza de um soco. Discussão, tropeço, peso demais. Mylon estendida no piso frio do banheiro. Em paralelo, cada um paga sua própria fatura. William desaba pelo crime contra os pais, Julien se quebra ao reviver o afogamento dos filhos num acesso de ódio, e Doris surge pendurada, descoberta pelas próprias crianças. Edgar atravessa tudo de novo, segundo por segundo, até reaparecer na instalação, com a alma em frangalhos. Dessa vez, ele não perde tempo. Vai direto ao conselheiro e quer saber por que Mylon, uma imigrante filipina que veio ao Canadá sonhando com dias melhores, também precisa repetir a própria morte como castigo. O conselheiro fica mudo. Edgar então admite: não foi acidente. O outro descarta como mentira conveniente e o despacha de volta ao grupo. Ao retornar, Edgar cochicha que talvez exista uma saída. William e Doris recusam na hora, sem debate. Na sessão seguinte, Doris resolve inovar e destrói a televisão da facilitadora. I said, I hate your fucking face! O caos agradece. No empurra-empurra, Edgar e Julien invadem a sala do conselheiro, quebram o equipamento e acham um alçapão no teto. Ar fresco invade. Vozes de crianças ecoam. Julien solta a mão quando os responsáveis aparecem, mas Edgar já alcança a abertura e atravessa, sem pensar 2 vezes. Do outro lado, um parquinho comum. Ele olha para as mãos e entende o absurdo. Agora está no corpo de Gogon. 2 adolescentes cobram a bicicleta como pagamento pelo que o garoto estragou. Sem dominar o idioma, Edgar vira alvo de provocações sobre ele e Mylon. A paciência evapora. Ele acerta um deles com um taco de hóquei. O mesmo episódio que colocou tudo em movimento. Pisca e acorda no corpo de Lance. O telefone toca. Mylon chora do outro lado e entrega o que Edgar sempre evitou encarar. Ele controla o dinheiro, impede que ela trabalhe, corta contatos por ciúme. Ela se sente presa, isolada, arrependida de atravessar o oceano. Edgar escuta calado, sem argumento de defesa. Logo depois, ele ocupa o corpo dela. Vê Mylon alcançar Gogon, que a confronta sem filtro. Edgar mentiu, disse que ela concordou em mandá-lo de volta às Filipinas. A raiva fecha o rosto dela. A decisão nasce ali. Mylon volta para casa e leva o galão de anticongelante até a cozinha. Edgar retorna à instalação em pedaços. Na sessão, assume que a culpa pelas 2 mortes é dele. A facilitadora parece satisfeita, como quem confere um checklist. Doris reaparece fria, distante. William avisa sem suavizar. Aceitar a culpa não encerra o tormento, só torna possível continuar existindo dentro dele.
Edgar enfia a mão no bolso. A conta da pulseira de Doris ainda está ali. Quando a sessão termina, Edgar procura Doris e pede desculpas, sem discurso bonito. Diz que não quer só pagar penitência automática, dessas que carimbam ficha. Ele quer consertar o estrago. Doris suspira e conta o que existe atrás da porta dela. O próprio velório, com a filha carregando uma culpa que não cabe numa criança. Uma menina que cresce achando que falhou em manter a mãe viva. Um peso vitalício, sem direito a recurso. Edgar tira do bolso a conta do bracelete. Se conseguiu trazer aquilo do mundo dela para o dele, talvez consiga levá-la junto. Não tem plano, nem mapa, nem manual. Só faz. Funciona. Só que à noite resolve dar replay. Assustada, Doris foge pela janela pouco antes de Mylon chegar. Depois volta, porque fugir também cansa. Quando Mylon a vê, Doris vai direto ao ponto. Alguém precisa impedir Edgar de matá-la outra vez. O tempo corre. Edgar tenta arrancar o telefone da mão da esposa e leva uma panela na cabeça. Doris manda Mylon se trancar no banheiro, sem pedir licença. Encostado na parede, com a dignidade meio torta, Edgar finalmente fala o que sempre escondeu, que controlava Mylon por medo de perdê-la, que o controle nunca foi amor cuidadoso, mas pânico disfarçado de ciúme organizado. Com o amanhecer, algo quebra o padrão. O quintal onde Doris morreu décadas atrás se mistura ao espaço ao redor da casa de Edgar. Ela sai e encontra as filhas, invisível para elas, real para si. Edgar escreve uma carta e entende o detalhe final do problema. Se Mylon morrer envenenada depois dele, entra no mesmo purgatório como assassina. O relógio corre contra. Ele procura Doris e a encontra observando as filhas, olhos cheios d'água. Pede ajuda. Ela não consegue sair dali. Então Edgar percebe o outro lado da cena. O reflexo de Doris naquele tempo, viva, indo até a árvore com a corda que ele reconhece desde o início. Corre, grita, segura. Diz que a escuridão não resolve nada, que a dor não acaba depois. Ela hesita. Edgar puxa a corda para si. Ao tomar o lugar dela, o tempo rasga. Doris escapa. Anos depois, já velha, ela leva Mylon e Gogon até a árvore. Os três deixam flores. Mylon lê a carta inacabada de Edgar. Doris completa a última frase, que ele sempre a amaria. Até demais. Ela segura a mão da viúva, chora junto e mostra os símbolos ainda marcados no braço. Na instalação, Julien avisa um recém-chegado para manter distância de Edgar. Diz que ele se gaba de ter tirado a própria vida. Julien erra no detalhe. Edgar não sente orgulho nem vergonha. Ele apenas sabe exatamente o que fez e que valeu a pena. No fim, o filme deixa uma pergunta desconfortável. Quantas vezes a gente chama de amor aquilo que, na prática, é medo de perder o controle? Edgar não fica preso ao tempo por acaso, mas porque insiste em não enxergar o peso das próprias escolhas. A história lembra que assumir a culpa não apaga o estrago, mas pode ser o primeiro passo para impedir que ele se repita, nem que isso custe tudo. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.